Meus queridos, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre a necessidade da oração. Jesus diz em Mateus capítulo 26, verso 40, e voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse-lhe a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, esta frase ficou registrada nas Escrituras, sendo esta a pergunta de Jesus a Pedro no jardim do Getsemane. E então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Eu fico analisando essa pergunta de Jesus. Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Eu fico analisando que talvez seja o mínimo que o crente ore por dia. Porque Jesus, então, nem uma hora, então isso quer dizer que era o mínimo. Agora, meus queridos, esse contexto ele tem uma passagem. E aqui, em primeiro lugar, nós vemos a angústia de Jesus. Jesus estava muito triste, com medo, antes de morrer na cruz. Medo não da morte. Pavor não da morte, mas pavor do pecado que viria sobre ele. Porque a Bíblia fala em Hebreus que foi com alegria que ele se entregou, mas o que Jesus mais temia era a questão do pecado, que ele assumiu as nossas culpas, os nossos pecados vieram sobre eles. E o momento que ele foi abandonado, por isso que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Então ele estava angustiado. E assim nós também, há momento em que nós estamos angustiados e precisamos de um conforto. E esse conforto, ele precisa ser buscado nas Escrituras, precisa ser buscado na oração. Há momento em que nós temos incertezas na vida, temos problemas para enfrentá-los, há situações que nós não sabemos como resolver. E aí precisamos de orar. Em segundo lugar, o pedido aos discípulos. Ele pediu para que Pedro, Tiago e João ficarem acordados e orarem com eles. Há momento em que nós precisamos de amigos que nos ajudem em momentos difíceis. Mas como você pode ver, eles dormiram. Eles ficaram dormindo e não puderam orar com ele. Meus queridos, a luta da oração é grande. A luta da oração não é para qualquer um. Há momento em que nós enfrentamos dificuldades extremas. O sono dos discípulos é o terceiro ponto que nós vemos aqui.
Os discípulos de Jesus sentiram sono. Jesus voltou 3 vezes e achou os 3 dormindo de cansaço e tristeza, porque aquela era uma hora de muita luta espiritual. Era uma hora de muito, vamos dizer assim, de um confronto com as trevas. Era batalha. E não é fácil orar quando nos encontramos exaustos, cansados, com sono, fracos. É preciso muita luta, muita força de vontade para continuar orando. Mas é necessário. Então nós vemos a lição principal, a fraqueza humana. Jesus disse que o espírito quer fazer o bem, mas o corpo está fraco. A alma, ela tem desejo de orar, mas a carne não quer orar. A carne está com sono, a carne está sentindo os embates da guerra espiritual. E às vezes não conseguimos orar porque nos encontramos fracos. Terceiro, o perigo da tentação. Ele alertou para vigiar e orar para não cair na tentação. Porque muitas vezes nós oramos depois que já caímos, mas o correto seria orar para não cair na tentação. É orar antes, é evitar os problemas antes. Precisamos de orar e orar muito. A solidão no sofrimento é o terceiro ponto que a gente vai considerar aqui, que vamos observar. Jesus passou pelo momento mais difícil sozinho, sem o apoio dos amigos mais próximos. E há momentos em que nós precisamos de apoio. Há momentos que nós precisamos de um ombro amigo, de alguém que ore conosco, e não encontramos. Não achamos e temos de enfrentar a vida só. E às vezes nós nos frustramos também, porque nós pensamos no momento em que eu posso ajudar, eu ajudo. No momento em que eu posso estender as minhas mãos, eu faço. Mas na hora de alguém me ajudar, eu não encontro ninguém. É assim muitas vezes que a gente se sente. Então eu quero dizer uma coisa. Primeiro, é necessário orar. Há uma necessidade de orar. E não é orar 5 minutos. É orar mesmo. Hora de oração. Pois Jesus disse, então, nem 1 hora, não é 5 minutos, nem 1 hora, vocês puderam orar comigo. Há momentos que nós precisamos passar horas de joelho com Deus. Segundo, quando alguém pedir oração, leve isso a sério. E se você pode ajudar e interceder, interceda. Porque é um momento muito difícil quando nós nos encontramos em uma luta grande e não achamos ninguém que nos ajude. Então, ajude a orar. É importante que nós oremos pelos outros e é importante que os outros também orem por nós. Que o Senhor nos ajude a ter essa consciência de orarmos, de intercedermos, de sermos intercessores e de que também
temos a consciência que nós também precisamos de oração. E no momento que nos encontrarmos sozinhos, é importante não nos sentirmos frustrados, mas enfrentar a luta como Jesus enfrentou. Ele enfrentou e venceu. E se ele venceu, eu e você também venceremos. Portanto, pense, analise, orar é necessário. E nesses dias, meus amados, muito mais, esses dias são dias de trevas, e só vai permanecer quem tiver uma boa vida de oração e o costume de ler a palavra todos os dias e até o hábito de jejuar. O jejum é muito importante. Que Deus te abençoe e lembre-se, orar é necessário. Deus os abençoe em nome de Jesus.